Bem, então vamos falar das propriedades imediatas de um domínio de integridade. Já falamos aula passada nessa proposição. Vamos para essa outra proposição aqui. Seja um domínio de integridade ordenado, então para quaisquer A, B e C pertencendo a A, você tem que o A mais C ele é menor ou igual, se ele é menor ou igual que o B mais C, então na verdade você consegue cancelar esse C aqui, né? Você pode ignorar esse C e dizer que o A é menor ou igual do que B. E se o A é menor, o A vai ser menor ou igual que o B, se e somente se o A mais C for menor do que o B mais C. Bem, aqui qual a diferença entre as duas ideias? Bem, primeiro é que aqui a gente está relacionando indo e voltando, e segundo é que aqui a gente não está considerando a igualdade, né? A gente está considerando o caso de não existir a igualdade. Então você pode afirmar indo e voltando isso daqui. Ok? Pois bem, então vamos ver as demonstrações. Se o A mais C é menor ou igual que o B mais C, então basta que eu some o menos C dos dois lados, né? E aí eu tenho opostos que se cancelam aqui e eu concluo que o A é menor ou igual que o B. Ou seja, é simples demais mostrar a primeira. Aí vamos mostrar a segunda. Só que agora, para mostrar a segunda, nós temos um se e somente se. Então, vamos primeiro no sentido natural da leitura. Então, eu vou considerar por hipótese agora que o A ele é menor do que o B. Então, o que significa o A ser menor do que o B? Significa que o A é menor ou igual que o B, mas o A é diferente do B. Tá? Ora, mas se o A é menor ou igual do que o B, então eu tenho que, e o A é diferente do B, né? Então eu tenho o seguinte, que se eu somar um C dos dois lados dessa desigualdade aqui, eu tenho que o A mais C é menor ou igual que o B mais C, mas considerando o fato de que o A tem que ser diferente do C, ou perdão, diferente do B. Aí disso decorre o quê? Decorre que eu tenho que o A mais C é menor ou igual que o B mais C, e eu também tenho que o A mais C é diferente do B mais C. Porque se fossem iguais, né, se isso daqui fosse igual, eu podia cancelar o C e eu teria que o A é igual ao B. Mas como eu tenho que o A é diferente do B, então eu também tenho que o A mais C é diferente do B mais C. Aí quando você junta esta informação, né, essa desigualdade com essa diferença, então você pode tirar a igualdade daqui. Ou seja, você pode afirmar que o A mais C é estritamente menor que o B mais C e não menor ou igual. E isso daqui era o que você queria demonstrar, né? Você supôs isso e demonstrou que isso daqui é verdade. Aí agora a demonstração no sentido contrário. Você vai supor isso para concluir isso. Então lembre-se, o que significa supor isso? Significa dizer que vale a desigualdade com menor ou igual e ainda vale o fato de que são diferentes os dois lados, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, por hipótese, A mais C é menor do que B mais C. Então essa é a nossa hipótese. Isso significa o quê? Significa dizer que A mais C é menor ou igual que o B mais C e, além disso, esses dois membros são distintos, são diferentes. Ora, mas se esses membros são distintos, eu posso cancelar o C, ou seja, eu posso somar o C com o menos C dos dois lados e concluir que o A vai ser diferente do B, né? Então, logo eu tenho que o A mais C mais menos C, ele vai ser menor ou igual que o B mais C menos C. Na verdade, eu estou tirando o C daqui, né? E não daqui de onde eu cortei. Eu posso tirá-lo daqui e, além disso, eu posso tirá-lo daqui também. Então também tirei, né? Vou continuar com a minha linha aqui. Então eu concluo que o A ele é menor ou igual que o B e, além disso, eu também concluo que o A e o B são distintos. Mas se eu tenho que o A é menor ou igual que o B e, além disso, o A e o B são distintos, isso significa dizer que eu tenho a desigualdade estrita, né? Eu tenho que o A é menor ou igual que o B e, além disso, o A e o B são distintos, significa dizer que o A é menor do que o B, estritamente, né? Que era o que eu queria demonstrar. Tá aqui. Certo? Ok. É mais um resultado que nós temos. Temos essas possibilidades de cancelamento aqui, tá? As leis de cancelamento valem para essa desigualdade.
Em um corolário, em um domínio de integridade ordenado, as seguintes afirmações são equivalentes. Bem, é a mesma coisa que está aqui, né? É a mesma coisa que está aqui na nossa equivalência anterior, nessa equivalência. A questão é que nós tiramos as igualdades, né? Tiramos as igualdades e estamos dizendo que a gente ganha tudo que a gente tinha antes, só que nesse caso eu não tenho a igualdade, né? A gente ganha tudo que tinha antes sem a igualdade. Então, em particular, as seguintes afirmações são equivalentes. Dizer que o A é maior do que o zero e dizer que o menos B é menor do que o zero. Bem, as demonstrações são muito próximas das anteriores. A diferença é, sempre que eu tenho uma desigualdade e essa desigualdade é estrita, eu não tenho a possibilidade de ser igual, então eu tenho que considerar esse fato, né? Se eu tenho a desigualdade estrita, então eu tenho a desigualdade com a igualdade e, além disso, o fato de que os dois membros daquela desigualdade são diferentes. Então, levou isso em consideração, você demonstra o corolário sem nenhum sacrifício. Vamos lá. Na verdade, eu não fiz a demonstração, né? Deixei para vocês isso daí. Então, sejam A, B e C elementos de um domínio de integridade ordenado. Então, A vai ser menor que C sempre que isso acontecer. O nosso livro-texto escreve dessa maneira. Eu pensei em mudar a ordem, mas depois eu disse não. É bom que vocês acostumem com as leituras também na ordem contrária, porque é um exercício importante saber, lido um resultado, saber identificar quem é hipótese e quem é tese, né? Então, nesse caso, notem que a escrita está ao contrário. Então, nossas hipóteses são essas. Nossas hipóteses são essas, tá? Ele está dizendo que vai acontecer isso, isso é a nossa tese. Então, vai acontecer isso, se acontecer isso, isso ou isso, tá? Então, o que a gente vai ter é, acontecendo isso, tenho isso aqui. Acontecendo 2, eu tenho também a desigualdade. Ou, acontecendo 3, eu tenho também essa desigualdade. Se aqui fosse I, a nossa hipótese seria tudo isso, tá? Né? Se eu tivesse dito sempre que isso e isso acontece, eu teria por hipótese todos eles para que isso acontecesse. Mas como é um ou, então eu tenho uma por uma. Eu tenho que 1 implica isso, tenho que 2 implica isso e tenho que 3 implica isso. Então demonstrar essa proposição é demonstrar um por um. Demonstrar que se 1 é verdade, então A é menor do que C. Se 2 é verdade, então A é menor do que C. E se 3 é verdade, então A é menor do que C. Tem que provar todos os 3, tá? Para que de fato esteja provada aí a proposição. Então vamos à demonstração. Então, demonstração. Aí a gente escolheu uma, né? Fazer todas daria um pouquinho de trabalho. Na verdade, o nosso livro-texto fez a 2. Então a gente faz a 1. Aí vocês ficam com a 1 e a 2 já feitas e podem fazer a 3 como exercício, tá? Então, eu repito, o nosso livro-texto tomou por hipótese 2 e provou que o A era menor do que o C, usando isso como hipótese. Agora, nós vamos, no nosso trabalho aqui, nós vamos considerar o 1 como hipótese e provar que A é menor do que C. E em um exercício, vocês podem pegar 3 como hipótese e provar que o A é menor do que C, tá? Fica como exercício essa terceira. Então, faremos a demonstração apenas usando a hipótese do item 1. Os outros itens são feitos de forma análoga. Então, o que diz a hipótese do item 1? A hipótese do item 1 diz que A é menor ou igual do que B e B é menor do que C. Tá? Então, a primeira desigualdade é uma desigualdade normal, mas a segunda desigualdade é uma desigualdade estrita. Então, se eu tenho que A é menor ou igual do que B e B é menor do que C, então eu tenho isso, naturalmente, e eu tenho que B menor que C significa que o B é menor ou igual que o C, e além disso, B é diferente de C. Então, pela transitividade da relação de ordem A menor ou igual, o A vai ser menor ou igual do que C. Né? Ele está se referindo ao fato de que você tem, por hipótese, que A é menor ou igual do que B, e você também tem que o B é menor ou igual do que C. Então, esqueça a estrita, né? Esqueça isso, porque a nossa relação é com a igualdade.
Mas olhando só para a nossa relação com a igualdade, a transitividade garante para a gente que A é menor ou igual do que C. Ok. Então, das nossas hipóteses, eu posso concluir que o A é menor ou igual do que C. Aí suponha então que eu tenha A menor ou igual do que C, mas eu tenho que o A é igual a C, né? Ou seja, o que eu quero provar é que, na verdade, o A é menor ou igual do que C e eu quero também que o A seja diferente de C. Aí eu estou supondo que falha o fato do A ser diferente de C. O que acontece é que o A é igual a C. E o que aconteceria se fosse assim? Assim teríamos C menor ou igual que B e B menor do que C restritamente. Por quê? Porque o que eu tenho é A menor ou igual que B e B menor do que C, né? Eu tenho isso por hipótese. Mas se eu considerar que o A é igual a C, eu vou ter que o C é menor ou igual que o B e eu vou ter que o B é menor do que o C, né? Que é impossível. Não dá para você ter o C menor ou igual que o B e ao mesmo tempo o B menor que o C. Aí você poderia dizer assim, poderia ser menor ou igual aqui? Bem, se fosse menor ou igual, você teria obrigatoriamente que B é igual a C, porque uma relação de ordem ela é antissimétrica. Antissimétrica. Ou seja, se eu tivesse a igualdade aqui, eu teria a possibilidade de B ser igual a C. Mas o que acontece é que B é diferente de C, porque a hipótese que eu tenho é que B é menor do que C, né? Então isso daqui é impossível acontecer, considerando aqui a desigualdade em que eu não tenho essa igualdade aqui, não tenho a possibilidade da igualdade. É impossível ter essas duas ao mesmo tempo. Então, conclusão, eu não posso ter que o A é igual a C. Então, o que restou que eu tenho? Já que eu não posso ter que o A é igual a C, o que foi que restou? Restou que eu tenho essas duas informações. Eu tenho que o A é menor ou igual que o C e não pode acontecer do A ser igual a C. Então, eu tenho A menor ou igual do que C e eu tenho A diferente de C, né? Então, logo, A é menor ou igual que C e A é diferente de C. Ou seja, o que eu tenho é que o A é menor que C, que é o que eu queria provar, tá? Então, está demonstrado. Então, olhem, pensem como vai ser feito o exercício de vocês, né? Você vai pegar isso aqui, aí vai dizer A é menor que B e B é menor ou igual que C. Aí você vai dizer que o que você tem por hipótese é que o A é menor ou igual que o B e o A é diferente de B, além do fato de que B é menor ou igual que C. Vai usar a transitividade, vai usar argumentos parecidos para concluir que o A é menor do que o C. Essa é a parte que está lá no livro. E essa daqui, A menor que B e B menor que C, o que você tem? Você tem que A é menor ou igual que B, B é menor ou igual que C, e além disso, o A é diferente de B e o B é diferente de C, né? É isso que você tem por hipótese. Aí vai usar argumentações parecidas, vai usar transitividade para poder concluir que o A é menor do que o C. Esse será o exercício de vocês. Pois bem, demonstrado então, vamos a um exemplo. E um espaçozinho para alguma pergunta, caso alguém queira fazer, e eu tomar o meu Guaraná. Se a aula de hoje tivesse sido patrocinada pelo Guaraná da Antártica, eu teria ganho um dinheirinho, né? Então vamos lá. Estou de garoto propaganda do Guaraná da Antártica hoje. Bem, exemplo. Mostrar que em um anel ordenado não podem ocorrer nenhuma das seguintes situações. Você não pode ter que o A é menor ou igual que o B e que o B é menor do que o A. Né? Aquela situação que nós falamos agora há pouco. E também não pode acontecer que o A é menor que o B e o B é menor ou igual que o A. De fato, nos dois casos, pela transitividade, teríamos A menor do que A, né? Que aqui, ó, eu teria A menor ou igual que o B e, ao mesmo tempo, o B é menor que o A, o que significa dizer B menor ou igual do que A e B diferente de A, né? Então, essa parte aqui me daria A menor ou igual que A e o B sendo diferente de A. Não, na verdade eu não posso ter essa igualdade, né? Tem que ser mais restrito ainda. Eu teria mesmo que o A tem que ser menor, diretamente menor do que o A.
Por quê? Porque essa igualdade aqui não acontece, né? Aqui eu não tenho essa igualdade. Então, aqui é o B menor do que o A estritamente. Então, a igualdade não acontece. Eu teria que ter o B diferente do A, né? Ou o A diferente do próprio A. Isso não seria possível aqui. E, sim, ou seja, A menor que o A e A diferente de A, né? Isso é impossível, né? Ou assim, se você preferir, que é a mesma coisa que dizer que A é menor que A. Então, não é possível. Bem, não é, né? Basta você usar a transitividade e aí você conclui isso, que você teria A menor ou igual que o A com A diferente de A, o que é impossível. Ok. Então, um exemplo de como usar esse raciocínio que a gente vem usando antes. E proposição, seja um anel ordenado. Se você tem uma sequência de n elementos de A e outra sequência de mais n elementos de A, onde você garante que cada um desses elementos, um a um, é sempre menor que o outro, né? Todos os A's, em suas respectivas posições, são todos menores do que os B's em suas respectivas posições. Então, o que acontece? A soma dos menores é menor do que a soma dos maiores. É isso que ele está afirmando aqui. Então, particularmente, se você pegar o AR, onde o R seja qualquer um desses daqui, do 1 até o N, e o BR, então você tem que a soma ela é estritamente menor, né? A soma dos estritamente menores é menor do que a soma dos estritamente maiores. Ok? Além disso, se você tiver que o A é menor ou igual do que o B, também você pode pensar em A menor do que B, e o N for maior ou igual que 1, N sendo um número inteiro, então, quando você faz N vezes A, isso é menor ou igual que o N vezes B. E se for estritamente menor, N vezes A é menor do que N vezes B. Lembre-se que N vezes A é a soma, né? A, mais A, etc., que tenha N parcelas, né? Isso daqui é o NA. É N vezes as parcelas aqui do A, né? Essa soma com N parcelas. A mesma coisa que o NB, tá? Então, é isso que significa essa notação. Bem, é verdade. É verdade. Intuitivamente a gente aceita isso, né? Agora, como é que a gente demonstra isso com um pouquinho de rigor, pensando no caso aí da nossa desigualdade? Demonstração. Bem, faremos por indução sobre n, quer dizer, não é tão imediato, né? Dá um pouquinho de trabalho. Então, para n igual a 2, né? Já que vamos falar de soma, pelo menos duas parcelas. Então, para n igual a 2, temos o seguinte. A1 menor ou igual que A2 e B1 menor ou igual que B2, né? Então, são as condições que ele estabelece aqui. Né? Eu tenho que ter que usar I, são diferentes dos BIs. Então, eu peguei A1 menor ou igual que o A2 e o B1 menor ou igual que o B2, porque eu quero pelo menos dois elementos, né? Aí, somando A2 em ambos os membros de B1 menor ou igual que B2, então eu chego aqui nesse e somo o A2. Então, eu estou com B1 menor ou igual que o B2 e eu vou lá e eu somei quem? O A2. Então, eu vou fazer A2 mais B1 menor ou igual que A2 mais B2. Ok. Em ambos os lados, em ambos os membros, né? De B1 menor ou igual que B2. E agora eu vou somar B1 em ambos os membros de A1 menor ou igual que A2. Então, agora eu olho para A1 menor ou igual que A2 e aqui eu somo B1 mais A1 menor ou igual que B1 mais A2. Tá? Aí o que eu tenho? Eu tenho que apareceu aqui, tem que aparecer alguma coisa comum, né? Quem foi que apareceu de comum? É o B1 mais A2. O B1 mais A2 aqui, né? Aqui, ó. Ele está aqui, obrigado. Ele está aqui e está aqui, né? Pronto. Então eu concluo que o B1 mais o A1, ele é menor ou igual que o B1 mais o A2, que por sua vez é menor ou igual que o A2 mais o B2.
E aí você conclui que, de fato, se você tem que o A1 é menor ou igual que o A2 e o B1 é menor ou igual que o B2, então você pode somar os maiores, o A2 com o B2, essa soma, que esse resultado vai dar maior do que a soma dos menores, o A1 com o B1, que é essa soma aqui. Ok, né? Concluímos de fato que o A1 mais o B1 é menor ou igual que o A2 mais o B2. Certo, então vale para quando a soma só tem duas parcelas. E eu quero provar para qualquer quantidade, né? Então vamos supor a afirmação válida para N, um N menor do que K e esse K maior do que 2, né? Porque 2 nós já verificamos. E assim o que vai acontecer? Você tem uma soma, né? A1 mais A2 tal, até o K menos 1, já que o N é menor do que o K, isso vai dar um certo A pertencendo ao anel. E se você somar B1 mais B2 até um certo K menos 1 também, vai dar um certo B que também pertence ao anel. Então, se a gente supõe que é válido, né, que o AK é menor ou igual que o BK, nós temos que na hora em que eu somar o AK nesse A daqui, já que ele é menor ou igual que o B, então isso vai ser menor ou igual que o B somado com o BK. E isso é válido porque para 2 vale. Então, é válido essa desigualdade. Ou seja, o que é essa desigualdade? Essa desigualdade ela é A1 mais A2 até mais AK, né? Porque quem era o A? O A era até o AK menos 1. Quando eu somei o AK, então eu tenho a soma até o AK. E do lado direito, o que eu tinha? Eu tinha até o K menos 1, mas eu somei o BK, então eu passo a ter essa soma toda. Então, pelo princípio, que foi que a gente fez aqui? A gente supôs que era válido para um N menor do que K e provou que era válido para K, né? Usamos a segunda forma do princípio da indução, né? E o resultado vale para todo, isso prova, né, pelo princípio da indução, que o resultado vale para todo inteiro N maior ou igual que 2. Então, é verdade para N maior ou igual que 2. Bem, se houver um R pertencendo a Z, tal que esse R esteja entre 1 e o N, né, e o AR for menor do que o B, então o AR vai ser menor ou igual que o BR e o AR vai ser diferente do BR. Ou seja, isso daqui, se eu tiver pelo menos um cara que ele está entre 1 e R, de tal forma, um índice, né, desse, de tal forma que esse é estritamente menor que esse, né, então o que, que você está tendo? Você está tendo que o AR é menor ou igual que o BR e eles são diferentes. Então, dessa forma, quando você fizer a soma toda, né, tirando o AR, né, veja que ele não está aqui, do AR menos 1 eu parti para o BR menos 1, AR mais 1, perdão, e se eu tiro o BR daqui, ó, do BR menos 1, eu já fui para o BR mais 1, eu tirei tanto dessa parcela quanto dessa, eu do lado de cá eu tenho um certo C e do lado de cá eu tenho um certo D, né, que é a soma. Então o que está acontecendo? Você sabe que o C ele é estritamente menor do que o D, né? Perdão, ele é estritamente não, ele é menor ou igual que o D. O C é menor ou igual que o D. Então você vai e soma o AR, que é menor ou igual que o BR, com o menor, né? Soma o AR, que é menor que o BR, com o menor, que é o C, e soma o BR, que é maior ou igual que o AR, com o maior, que é o D. Então você tem que essa desigualdade vale. Mas o que acontece é que o C mais o AR ele vai ser diferente do D mais o BR, né? Porque o C e o D são menores ou iguais, né? Mas o AR e o BR são diferentes. Então não tem como, né, essas coisas darem iguais, porque o C ele a princípio é menor do que o D e mesmo que eles sejam iguais, aí o AR e o BR são diferentes, né? Ou seja, o que aconteceu aqui é que se houver um deles que seja diferente, eu garanto que a desigualdade estrita acontece. A desigualdade estrita acontece, ou seja, desaparece a igualdadezinha daqui se tiver um que eu garanta que seja estritamente menor, tá? Que é essa segunda parte aqui do que a gente falou antes, né? Cadê? Aqui, além disso, particularmente, se você tem que
eles são estritamente, um é estritamente menor do que o outro, para qualquer R que você tiver, qualquer um que tiver entre 1 e N, então você garante que a desigualdade é estrita, né? A desigualdade é estrita. Basta que um você garanta que seja estrita e os outros você garanta que seja menor ou igual. Ok? Então está aprovado a segunda parte do que foi pedido aqui dessa forma para frente, tá? Na verdade, do se houver para cá, é a segunda parte da demonstração. Pois bem, aí outra proposição. Poxa, já veio com a demonstração direta? Pronto, aqui. Sejam A, B e C elementos em A, onde A é um domínio de integridade ordenada. Eu nem parei, não foi na outra para perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida. Não. Então vamos acabar com o Guaraná. Já perdeu o gás uma hora dessa. Perdeu. Tá bem fechado. É o refrigerante da minha infância. Quando eu era menino, isso era considerado caro pelo meu pai. Meu pai não tinha condição de comprar Guaraná, não. Era caro. Quando eu tomava, era uma festa. Bem, sejam A, B e C elementos em A, onde A é um domínio de integridade ordenado. Se o A for menor do que o B e você garantir que o C é positivo ou no mínimo zero, então você tem que, se você multiplicar o C dos dois lados aqui, nesse caso estamos pegando a direita, né? Mas, bem, é comutativo, é domínio de integridade, poderia ser a esquerda também. Ele garante que a desigualdade aqui, ó, ela fica na mesma posição que essa desigualdade. Mesmo essa sendo estrita, como eu não garanto que isso daqui não possa ser zero, porque se for zero, vai dar igualdade, tá? Também só vai dar igualdade se for zero. Se não for zero, não fica igual nunca, tá? Então ele garante isso aqui. Então, além disso, AC igual a BC se somente se o C for zero, como eu tinha dito antes, né? Portanto, se o A é menor do que o B e o C for estritamente maior do que zero, se você não der a possibilidade de ser igual, então você pode garantir que acontece a desigualdade estrita e não essa daqui com a igualdade. Ok? Então é isso. Se você multiplica por um número positivo dos dois lados, a desigualdade continua na posição. E a igualdade só acontece se o número que você multiplicou for zero. Se o número for positivo, então não vai acontecer igualdade. Demonstração. Então vamos lá. As nossas hipóteses são: como A é menor do que B, o que temos é que o A é menor ou igual do que B, e a definição de domínio de integridade ordenado garante que AC é menor ou igual que C. Quando a gente definiu o domínio de integridade lá, a ordem, né? Na verdade, a definição do domínio de integridade ordenado, né? Na hora em que a gente definiu quando ele é o domínio de integridade ordenado, uma das condições que a gente colocou foi essa. Diz que para ele ser ordenado, isso tem que acontecer. Então, isso daqui já está para a gente por definição, tá? Se o A for menor ou igual do que B, particularmente, ele é menor ou igual. E a definição diz que se ele for menor ou igual, e você tiver um C nessa condição aqui, maior ou igual do que zero, então você já tem isso. Está na definição de domínio ordenado no nosso texto. Então, não tem o que demonstrar, é definição. Agora, o que eu quero mostrar agora de AC igual a BC, a segunda parte é que tem que ser demonstrada de fato, né? De AC igual a BC, se eu tiver isso daqui, AC igual a BC, você pode somar menos BC dos dois lados, né? E aí você tem isso. E como você está no domínio de integridade, quando você coloca o C em evidência, você tem esse produto dando zero. Só que o A não é o B, né? Você está supondo A menor que o B. Então, particularmente, A não é o B. Portanto, isso não é zero. Se isso daqui não é zero e esse produto está dando zero, então você tem que o C é zero. Ou seja, no sentido da leitura, isso como hipótese, você consegue provar isso aqui como tese. C é zero, né? Agora, no sentido contrário, é ainda mais simples. Se você tomar que o C é zero, então é claro que 0 vezes A é zero e 0 vezes B é zero e a igualdade acontece, né? Então, por outro lado,
Se o C for 0, então claramente AC é 0, BC é 0 e essas coisas são iguais. Pronto, isso demonstra o sentido contrário dessa afirmação aqui, se e somente se, tá? Então, de fato, a demonstração foi feita só para a segunda parte, porque a primeira parte é simplesmente a definição de domínio de integridade ordenado. Bem, aí corolário. Se o A for menor do que o B e o C for menor ou igual do que o 0, então BC vai ser menor ou igual que AC. Além disso, AC igual a BC se e somente se C igual a 0. Portanto, se A for menor que B e C for menor que 0, então BC é menor do que AC. Ou seja, inverte-se as posições, né? Eu estou pensando em C menor do que o 0 e o A é menor do que o B. Então o B vai para o lado menor e o A vai para o lado maior, né? As posições inverteram. A gente na prática às vezes faz assim, né? Inverte a igualdade. A gente faz, no caso AC, né? A gente faz AC maior do que BC. É comum a gente escrever ao contrário, né? Assim. Então a gente inverte a posição da desigualdade muitas vezes. Bem, a demonstração. Se C é menor ou igual do que 0, o que temos é que o menos C é maior ou igual do que 0. Sempre é isso, né? Quando você já demonstrou para um caso em que você está tomando o positivo, e você agora precisa demonstrar para o caso em que você vai precisar tomar o negativo, o que você faz? Você pega o menos 1 disso daqui, né? Multiplicou por menos 1, mudou a posição, e você passa a ter o positivo. Aí você pode usar o resultado. Então é isso que está feito aqui. Você vai, tem um C menor ou igual do que 0, então eu olho para o menos C sendo maior ou igual do que 0. Aí o que a proposição anterior garante? Que eu posso chegar em A menor ou igual que B e tocar o menos C dos dois lados, né? Eu vou lá e A vezes menos C vai ser menor ou igual que B vezes menos C, é o que me garante a proposição, considerando o fato de que menos C é maior ou igual que 0. Então, toquei o menos C dos dois lados, né? Ou seja, quando a gente organiza essas contas, isso é menos AC menor ou igual que menos BC, né? Essa conclusão aqui. Então, em uma proposição anterior, mostramos que, bem, se isso daqui acontece, então você inverte os dois e tira o sinal. Ou seja, BC, na verdade, é menor ou igual que AC, né? Ou seja, você troca o sinal. O que provamos na proposição anterior que eu estou falando, a gente provou que é equivalente dizer que se o A é menor ou igual do que o B, então o menos B ele é menor ou igual que o menos A. Foi isso que a gente provou, né? Foi uma das equivalências que nós provamos. Hoje mesmo comentamos sobre ela. Foi a primeira proposição que falamos hoje. Então, se isso é verdade, menos AC menor ou igual que menos BC é a mesma coisa que BC menor ou igual que AC. Então, de fato, está provado em uma proposição anterior essa parte aqui. Então, o restante da demonstração é análogo ao feito na demonstração anterior. Então, o restante da demonstração aqui, o finalzinho da demonstração, é análogo a essa demonstração aqui. Não tem o que fazer, né? Fica por conta de vocês como um exercício de adaptar uma demonstração à outra, ok? Fica como um exercício, então, finalzinho. Bem, mais uma proposição. Sejam A e B pertencendo a A, então A é um anel ordenado. Perdão. Sejam A e B pertencendo a A, onde A é um anel ordenado. Então, o produto AB vai ser maior que 0, se somente se o A for maior que o 0 e o B for maior do que 0, ou o A for menor que 0 e o B for menor que 0. Ou seja, ele está dizendo a você que em um anel ordenado vale a regra dos sinais do produto. Produto de sinais iguais dá resultado positivo. Vale a regra dos sinais, né? Então, é isso que ele está afirmando aqui, né? Você tem dois elementos no anel ordenado, então o produto vai ser positivo se somente se os dois são positivos ou os dois são negativos. É a regra do sinal. Interessante que essas demonstraçõezinhas, apesar de estar sendo feitas no contexto de um anel, se for feita uma pergunta
no ensino fundamental ou médio e você quiser mostrar o poder da argumentação matemática, você pode escrever isso algebricamente e o teu aluno vai entender, a maioria vai entender, e você vai deixar para ele claro, né, vai mostrar para ele claramente que é verdade. É uma maneira formal de mostrar isso, né? Então, da hipótese, primeiro sentido, né, nós vamos tomar que o AB é positivo e queremos concluir essas duas coisas. Então, da hipótese, eu tenho que o AB é maior que zero. Bem, se o AB é maior do que zero, então ele não é zero, né? Porque não tem igualdade aqui. AB dá diferente de zero. Mas nós estamos em um domínio, não está colocado como hipótese, onde A é um anel ordenado. Bem, aqui eu deveria ter colocado o domínio, né? Em um domínio de integridade ordenado, tá? Então, se eu tenho que o produto está dando... É porque o autor do livro, ele disse que ia usar A sempre para domínio, né? Domínio de integridade. Mas aí tem proposições que ele não precisa que seja domínio. E tem outras proposições que ele precisa. E aí, como eu fui acompanhando o livro, em algum momento eu acabei esquecendo de colocar quando é realmente de fato necessário que seja domínio. E nesse caso, o A deve ser um domínio, tá? Então, estamos pensando em um domínio, tá? Domínio de integridade ordenado. O A está sendo considerado assim. É um domínio de integridade ordenado. Então, se eu tenho um produto que está dando diferente de zero, mas eu nem preciso, de fato, perdão. Tem hora que a gente exige umas coisas que não tem nada a ver, né? Eu não preciso que seja domínio, basta ser anel ordenado mesmo. Por quê? Quando eu estava olhando essa proposição, eu percebi isso. E não lembro se ele coloca lá no enunciado como sendo domínio ou não. Eu sei que eu percebi que tem situações em que não precisa que seja domínio, e ele coloca como domínio. Eu não lembro se tem alguma situação que precisa e ele não coloca. Mas que não precisa e ele coloca, eu lembro que eu vi. Não sei se foi essa uma das situações. Claro que se isso daqui dá diferente de zero, nenhum dos dois é zero, não porque seja domínio ou não. É porque em um anel, 0 vezes A é zero. Então, se um dos dois fosse zero aqui, isso seria zero. Não é porque é domínio. É porque em qualquer anel isso acontece. Né? Então, se o A vezes B é diferente de zero, o A é diferente de zero e o B é diferente de zero em qualquer anel. Não importa nem ser ordenado. Né? Bem, suponhamos então, por absurdo, que A é maior que zero e B é menor que zero. Então, eu estou tomando por hipótese que isso daqui acontece e estou negando que aconteça nenhum desses dois aqui. Né? Quando eu digo que eu quero que o A seja maior do que zero e o B seja menor do que zero, nem está acontecendo esse, nem está acontecendo esse. Estou negando os dois. Né? Então, para negar esse ou aqui, o que ele fez? Ele negou os dois. Ele disse que vai acontecer que o A é maior que zero e o B é menor que zero. Então, para negar esse ou, ele usou esse i. É sempre assim que a gente faz. Porque se acontece isso, nem vai acontecer esse, nem vai acontecer esse. Portanto, está legal. Realmente ele está negando por absurdo os dois ao mesmo tempo. Bem, mas se isso acontece, o que acontece? O que a gente tem? Então, temos que o menos b vai ser maior do que o zero, porque você tem aqui que o b é menor do que zero. E aí, se o menos b é menor do que zero, o que a gente tem? A gente tem que a vezes menos b vai ser maior do que zero vezes menos b. Né? Porque eu estou multiplicando aqui por quem? Eu estou usando esse fato aqui. Estou usando a maior do que zero. Né? Estou considerando a maior do que zero e estou multiplicando dos dois lados o a maior do que zero por menos b, tá? Estou multiplicando dos dois lados essa minha hipótese por menos b. E aí eu tenho que o menos ab vai ser maior do que zero. Mas eu estou considerando, por hipótese, que ab é maior do que zero, né? Então, se o menos ab é maior do que zero, dessa forma, somando o menos ab com o ab, o que vale o ab maior do que zero, o que vale por hipótese, nós teríamos menos ab mais ab maior do que menos ab mais zero. Isto é... Tá, certo. Isso está errado, né? Que é zero.
Zero, tá? Eu estou somando essa desigualdade, que é a que está aqui, com essa, tá? Deixa eu marcar no lugar certo. Estou somando essa desigualdade aqui com essa. Então, eu estou somando menos AB com o AB e estou somando zero com zero. Então, do lado de cá eu tenho zero e do lado de cá também tenho zero. Zero maior que zero e isso é impossível. Mas qual era a minha intenção de mostrar que era impossível mesmo? Qual foi a hipótese que eu fiz? Ah, foi essa. Então não pode acontecer essa. Se não pode acontecer essa, só pode acontecer o quê? O A ser maior que zero e o B ser maior que zero. Ou a outra possibilidade é, se o A for menor que zero, o B também tem que ser menor que zero, né? Ah, não, temos mais uma possibilidade, né? Qual seria a possibilidade? Seria o A ser menor que zero e o B ser maior que zero, né? Tem essa possibilidade também, que nós tomamos por hipótese o A maior e o B menor. Mas nós poderíamos ter tomado por hipótese o A menor e o B maior. Mas a demonstração dessa impossibilidade do A ser menor e o B ser maior é análoga, tá bom? Não vou considerar isso aqui nas minhas demonstrações porque é a mesma coisa. Vai dar o mesmo trabalho, a sequência de raciocínio é exatamente a mesma. Do mesmo jeito que está demonstrado isso daqui para A maior e B menor do que zero, então você consegue quando você considerar A menor e B maior, tá? Vai dar no mesmo. Tudo bem? O trabalho é parecidíssimo. É só reescrever isso daí. Tranquilo? Tudo em paz? Então vamos lá. Voltando agora. Agora eu vou considerar que o A é maior do que o zero e o B é maior do que o zero. E eu quero concluir que AB é maior que zero. Aí é fácil, né? Basta eu multiplicar essas desigualdades. Multiplico A maior que zero e B maior que zero, né? Multiplico aqui da AB e multiplico aqui da zero. Então, de fato, é verdade, né? AB maior que 0 vezes 0 e eu obtenho que AB é maior que zero. Ok. Então, tranquilo. E se for o contrário, se eu pegar A menor que zero e B menor que zero também, eu vou multiplicar... aí eu inverto, né? Eu pego menos A maior que zero e pego menos B maior que zero. E aí eu vou ter menos A menos B, multiplicando aqui, e isso maior que 0 vezes 0. Ok. Só que menos menos aqui vai ser mais, porque isso está no anel, né? Está dentro do anel. E no anel isso daqui é verdade, né? Menos e menos vai dar mais aqui. E aí isso é maior que 0. Ok. Então está demonstrado como a gente queria. Mais uma proposição. Para todo A em um domínio de integridade ordenado, A, temos que o quadrado de um elemento A qualquer do domínio de integridade ordenado é sempre maior ou igual que zero. E mais ainda, o A ao quadrado só vai dar o zero se somente se o A for o zero. Alguém vai falar alguma coisa? Esse é um resultado importante, tá? Esse resultado, inclusive, vai dizer a você que o conjunto dos números complexos não é ordenado. Porque se o conjunto dos números complexos for ordenado, o menos 1 vai ter que ser maior que zero. Porque nós acabamos de afirmar que no domínio de integridade ordenado, o conjunto dos números complexos é um domínio de integridade. Se ele for ordenado, todo elemento dele ao quadrado vai ser maior ou igual que o zero. Se for o zero, ao quadrado vai dar zero. Outro não vai dar. O quadrado de nenhum outro pode dar zero. Claro, né? Porque vai ser A vezes A. Se isso der zero, sem o A ser zero, não é domínio de integridade. Então, só vai dar zero se for o próprio zero. E vai ser maior do que o zero em todos os outros casos. É isso que nós vamos demonstrar agora. Aí você pega o número I dos números complexos e eleva ao quadrado dá menos 1. Então, o menos 1 tem que ser maior do que zero. Mas se o menos 1 for maior do que zero, o que acontece com o 1? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação.
Então, se o menos 1 for maior do que 0, nós acabamos de mostrar que se o menos A for maior do que 0, o A é menor. Então, o 1 seria menor do que 0? Não pode, porque nós já provamos anteriormente que em todo domínio de integridade ordenado, o 1 é maior do que o 0. Ou seja, o elemento neutro da multiplicação não pode ser menor. Então, isso vai levar à conclusão de que o conjunto dos números complexos não é ordenado. Mas vamos lá. Vamos provar esse fato aí. Demonstração. Como A é ordenado, temos que A menor ou igual que 0 ou A maior ou igual que 0. Né? A é ordenado tem que ser comparável com o 0. Então, se o A for maior ou igual que 0, o que a gente faz? A gente pode multiplicá-lo, né? Multiplicamos essa desigualdade por ela mesma. E aí a gente tem A vezes A maior ou igual que 0 vezes 0, ou seja, a gente tem que o A ao quadrado é maior ou igual que 0. Beleza, então para o caso em que o A é maior ou igual que 0, nós concluímos facilmente que o A ao quadrado é menor ou igual que 0. E aquela velha história, mas se o A é menor ou igual que 0, aí eu pego o oposto. Se ele é menor, eu pego o maior. Aí multiplicando essa desigualdade por essa, né, por A menor ou igual que 0, o que você vai ter? Bem, eu poderia... tá. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter menos A vezes A, né? Aqui, menos A vezes A, e eu vou ter 0 vezes 0. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter que aqui vai ser o menos A ao quadrado, né? Que é menos vezes mais aqui vai ficar menos, e A vezes A ao quadrado, que vai ficar menor ou igual que o 0. Ou seja, na verdade... Tá bom. Ou seja, o que eu concluo? Eu concluo que o menos A ao quadrado é maior ou igual que o 0, né? Já que aqui deu menor ou igual. Veja bem, eu estou com um cara aqui que ele é maior ou igual que o 0. Ele não inverte essa desigualdade, tá? É por isso que isso daqui dá menor ou igual, tá bom? Esse é maior ou igual, então ele não inverte essa desigualdade. Por isso a desigualdade continua nessa posição. E aí menos A vezes A é menos A ao quadrado, que fica menor ou igual que 0. Então qual é a conclusão? É que a conclusão é que o mais A ao quadrado é que é maior ou igual do que 0, né? Porque se eu estou com menos aqui e eu vou mudar o sinal aqui, eu vou pegar o lado contrário. Então, o mais A ao quadrado é maior ou igual do que 0. É porque nas duas condições eu quero escrever isso, sem o sinal, né? Porque no caso eu estou pegando que o A é negativo. Então, é o A que tem que aparecer positivo aqui. Tem que aparecer maior ou igual que 0. Então, de fato, aqui é mais, tá? Aqui eu não devo colocar esse sinal de menos, não. É o mais A ao quadrado que é maior ou igual do que 0. Isso demonstra o que eu queria, né? Eu queria provar isso. E isso é verdade. O A ao quadrado é maior ou igual do que 0. Isso para ambos os casos. Para o... Tá. Eu só estou querendo provar esse lado aqui só. Pronto, tá feito, né? O A ao quadrado é maior ou igual do que 0. Não importa se eu tenha A menor ou igual do que 0 ou se eu tenho A maior ou igual do que 0. Eu concluo que o A ao quadrado é maior ou igual do que 0 nas duas situações. Ok. Então é verdade, todo elemento, quando elevado ao quadrado, quer ele seja positivo, quer ele seja negativo, vai dar maior ou igual do que 0. Agora eu quero provar que se o A ao quadrado for o 0, então o A é o 0 e vice-versa. Então vamos para essa segunda parte. Acho que tem um errinho de digitação ali, né? Na verdade, acho que faltou a segunda parte. Mas a segunda parte é imediata, né? Vamos fazer a segunda parte aqui rapidinho. Bem, o que você tem aqui é o A ao quadrado vai ser 0 se e somente se A é 0. Bem, então a primeira hipótese, né? Você supõe A ao quadrado, que é A vezes A igual a 0. Bem, logo, A igual a 0, por quê? Pois A é domínio de integridade. Pronto. Então, em um sentido, é o fato de ser domínio de integridade. Então, em qual sentido foi esse? Foi esse sentido normal da leitura, né?
supus que o A ao quadrado era zero, concluí que o A é zero. Tá. E a volta? A volta é imediata, né? A volta, se A é igual a zero, então A ao quadrado é igual a 0 vezes 0. Ambas são muito simples, né? Tanto a ida quanto a volta dessa segunda parte. Talvez por isso eu não tive nem desejo de digitar. Bem, aí corolário. Se 1 é a unidade e 0 é o elemento neutro da adição em um anel ordenado, então eu acho que isso daqui é A, o 1 é maior do que o 0. Eu tinha dito que a gente já tinha concluído isso, né? Então a gente conclui agora. Acho que não tinha concluído antes. Mas eu já tinha o resultado na cabeça, achei que eu já tinha demonstrado. Mas é um corolário natural do que foi dito antes, né? Por que isso é verdade? Ora, porque você tem que 1 é igual a 1 ao quadrado, né? E como 1 ao quadrado a gente acabou de demonstrar que é maior do que 0, o 1 é maior do que 0. É isso que vai dizer essa demonstração aqui, ó. Demonstração. 1 é igual a 1 ao quadrado, né? E se 1 é 1 ao quadrado, e a gente sabe que 1 ao quadrado acabou de demonstrar que é maior do que 0, então você tem que o 1 é maior do que 0. Porque o 1, além do fato de que o 1 não é 0, né? 1 é diferente de 0. Por quê? Por que 1 é diferente de 0? Por que 1 é diferente do 0, hein? Todo mundo sabe mostrar isso? Mostre que em um anel 1 é diferente de 0. Supõe por absurdo que é igual. 1 vezes A é igual a 0 vezes A. A é 0. Está tudo A. Então o anel só tem o 0. Né? Só era verdade se o anel só tivesse o 0. Não dá. Se você pensar num anel que tenha 2 elementos, aí você já vai ter que escolher um para ser o 0 e outro para ser o 1. Não tem como você fazer um anel com mais do que um elemento que só tenha o 0 e que o 0 não seja o 1. Ou que o 0 seja o 1. Não pode. Pegou 2, um tem que ser o 0, outro tem que ser o 1. Pegou mais que 2, o 1 e o 0 tem que continuar diferentes, porque se eles forem iguais, esse anel só tem o 0. Isso é impossível, não tem. Ok? Então 1 é diferente do 0 sempre. Tá? Então, a gente sabe que 1 é diferente do 0, portanto 1 ao quadrado não vai ser 0, né? E você tem que o quadrado de qualquer elemento é maior ou igual do que 0. Então, de fato, a gente tem o que está dito aqui. Se 1 é a unidade e o 0 é o elemento neutro da adição de um anel ordenado, então 1 é maior do que o 0. Bem, corolário 2. Seja A um anel ordenado, se uma sequência de elementos do anel, né, A1, A2, até a N pertence a A, então a soma dos quadrados vai ser maior ou igual do que 0. Bem, a gente já mostrou que cada um desses é maior ou igual do que 0, né? Então, se isso daqui é maior do que 0, esse daqui é maior do que 0, todos eles são maiores do que 0, a soma vai ser maior do que 0. No caso, maior ou igual. E ainda, além disso, se você pegar um deles e ele for diferente do 0, para algum R, qualquer um deles, então você garante que pode tirar essa igualdade aqui. Ou seja, a igualdade só acontece se todo mundo for 0. A única chance dessa igualdade acontecer é se todos eles forem nulos. Se um deles pelo menos for diferente de 0, isso vai ser estritamente maior do que 0. É natural, né? Demonstração. Ainda me preocupei em escrever uma demonstração. Então, da proposição anterior, você tem que os quadrados são todos maiores ou iguais do que 0. Sendo assim, os resultados seguem de duas proposições demonstradas anteriormente. A primeira, que mostra que se eu sair somando os lados das desigualdades, isso vai ser sempre verdade. Então, por exemplo, eu pego essas duas primeiras, aí eu somo A1 quadrado mais A2 quadrado maior ou igual que 0 mais 0. Já mostramos isso numa proposição anterior. Então, isso dá 0, né? Então, é só escrever um 0 só aqui. Aí, pego outra desigualdade, né? Eu já tenho A1
mais A2 maior ou igual que zero. Aí eu vou e pego A3 maior ou igual que zero. Aí somo de novo. Aí eu tenho A1 quadrado, né? Quadrado, quadrado, quadrado. Aí eu pego A1 quadrado mais A2 quadrado mais A3 quadrado. Somei esse lado da desigualdade. Maior ou igual que zero mais zero, que é zero. E aí o que diz a nossa proposição lá? Diz que isso vale para todo n, né? Você pode ver a sequência de cá, que nós tínhamos lá uma sequência B1, B2, etc. Você pode ver como sendo uma sequência onde todo mundo é zero. Aí a proposição dizia que somar dos dois lados vai preservar a ordem. Então a gente demonstra usando aquela proposição. Se convence do fato usando aquela proposição, né? Bem, e a igualdade, a gente tem lá nessa mesma proposição tem dizendo que se existir pelo menos um termo diferente de zero, então a desigualdade aqui desaparece, tá? É aquela proposição que demonstramos há pouco. Bem, definição. Um elemento M0 em um conjunto ordenado C é chamado mínimo quando M0 é um elemento de C e M0 é menor ou igual do que X para todo X pertencendo a esse conjunto. Essa definição aí, você pode notar que eu não me preocupei em dizer nenhuma característica do conjunto. Não disse se ele é anel, se ele é corpo, nada. Basta que ele seja um conjunto e ele tenha uma ordem total. Se você tem um conjunto que tem uma ordem que ordena todos os elementos, então dizer que um elemento ele é o menor elemento daquele conjunto significa dizer que, dado qualquer elemento no conjunto, esse elemento vai ser maior ou igual que ele, né? Que o elemento dado. Então, é isso que significa dizer que o conjunto tem um elemento mínimo, tá? Então, vocês vão usar isso no curso de análise. No curso de análise, o primeiro capítulo, no livrinho do Elon, fala muito sobre elementos mínimos, tá? Vocês vão precisar ver isso por lá. Então, é bom ter esse conceito em mente. Aí, exemplo. Um domínio de integridade A não tem mínimo. Por que um domínio de integridade A não tem mínimo? De fato, suponhamos que você tenha um M0, o elemento mínimo em A. Então, como você tem que o 0 ele é menor do que o 1, somando essa desigualdade por M0 menos 1, o que acontece? O que acontece se a gente somar essa desigualdade por M0 menos 1? Você tem 0 menos 1 e você tem que o M0 ele é o menor elemento que você tem dentro do conjunto A. E esse A é um domínio de integridade ordenada. Você vai e soma M0 menos 1 dos dois lados. Desse lado, M0 menos 1 somado com 0 vai dar ele mesmo. E do lado de cá, M0 menos 1 mais 1 vai dar M0. Então, você vai ter que o M0 menos 1 ele é menor ou igual que o M0. O grande problema é que você está tomando o M0 como sendo o menor elemento pertencendo a A. E você acabou de concluir que o M0 menos 1 ele é menor do que o menor elemento. Como é que pode isso? A única coisa que poderia fazer com que você aceitasse isso era se esse cara daqui não pertencesse a A. Se ele não pertencer a A, tudo bem, ele pode existir sem problema, mas se ele pertencer a A, ele não pode existir. O problema é que o 1 pertence ao A, né? O A é um domínio de integridade, ele tem unidade. Então, se o 1 pertence a A, o M0 também pertence a A. Aí ferrou, né? Eu não tenho como ter um menor elemento em um domínio de integridade, né? Então, é isso que acontece, tá? M0 menos 1 pertence a A e isso contradiz a minimalidade do M0. Não pode existir o menor elemento no domínio de integridade. Bem, da proposição anterior, perdão, tô indo para o lugar errado, né? Quando eu mudei a tela, não entendi direito como ficou. É aqui. Aqui foi que a gente acabou de olhar o exemplo. Proposição. A característica de um domínio de integridade ordenado A é 0. Opa,
Boa misturada agora, né? Misturar o que a gente falou até agora, domínio de integridade, com o que a gente falou, a ordem é um domínio de integridade, com o que a gente tinha falado antes em característica. Ele está dizendo que a característica de um domínio de integridade é 0. Estranho, né? Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A característica do domínio de integridade vai ser 0. Como assim? Característica de um domínio de integridade ordenado A é 0. Vamos ver. Demonstração. Sejam 1 e 0 a unidade e o elemento neutro de A. Sabemos que 1 é maior do que o 0. Discutimos isso agora há pouco. Bem, mas se 1 é maior do que o 0, então 1 mais 1 é maior do que o 0 mais 0, né? Somando a desigualdade com ela mesma. Ou seja, 2 vezes 1, que é o símbolo que a gente usa para essa soma, né? 1 mais 1, vai ser maior do que 2 vezes 0, que é 0. Bem, então, dessa forma, o que você tem? Se você somar de novo, né? Você pegou agora essa daqui e soma com essa. Aí você tem 1 mais 2 vezes 1 vai ser maior do que 0 mais 0. Então agora você tem 1 vez 1 e 2 vezes 1. Então dá para escrever 3 vezes 1. Isso vai ser maior do que 0. E aí se eu continuar repetindo isso daí, então eu vou ter sempre, né? 1, mais 1, mais 1, mais 1. Bem, eternamente. Vou ficar somando 1 aí para o resto da vida, né? E isso daí vai ser sempre maior do que 0. Ou seja, eu nunca vou conseguir terminar. Nunca vou conseguir terminar, né? Nunca vou conseguir terminar. Ok. Então, se eu nunca vou conseguir terminar, o que acontece? Significa dizer exatamente que eu não tenho uma quantidade de vezes que eu vou somar o 1 para isso ser igual a 0. Isso vai ser sempre diferente de 0, por mais que eu some. Mas se eu não tenho essa quantidade de vezes, né? Ou seja, se não existe o n maior do que 0, tal que o n vezes 1 seja o 0, né? O n vezes 1 vai ser sempre diferente de 0 para todo n maior do que 0. O que eu tenho é que a característica de A é 0, obrigatoriamente. Ok? Qual seria a possibilidade de não ser 0 ali, sair somando 1 várias vezes, né? A única possibilidade que eu tenho ali, e eu acho que faltou a palavra, né? No enunciado faltou a palavra. Esse domínio de integridade, ele é infinito. Se ele for finito, não, né? Se você tiver ele infinito, a característica de um domínio de integridade infinito, eu estou considerando o domínio de integridade, nesse caso, infinito, ela vai ser 0. Porque se isso daqui terminar em algum lugar, né? Se for finito, vai terminar. Então vai ser 0 porque não termina nunca, tá? Então é um domínio de integridade ali infinito. Ok? Então a característica de um domínio de integridade ordenado. Tá bom. Eu posso tirar a palavra infinito, eu já sei por quê. Tá? Posso tirar a palavra infinito, mas vocês vão notar que há necessidade de que ele seja infinito. Tá? Vai ser 0. Porque na verdade mas a questão é que eu posso ter corpos finitos, né? Corpos finitos são domínio de integridade. Eu vou sustentar, vou continuar mantendo a palavra infinito aqui, porque eu preciso que essa soma aqui termine, né? Se eu tiver, por exemplo, no Z5, quando eu chegar no 5, quando eu chegar no quinto número 1, isso dá 0, né? Isso dá 0. Então eu só garanto que isso daqui não vai dar 0 nunca se isso nunca parar, tá? Então, o nosso autor aí do livro, quando ele coloca domínio de integridade aqui, ele pode não se preocupar em colocar infinito se ele já estiver considerando que o domínio de integridade dele é infinito. Mas é o nosso caso aí, é quando ele é infinito, tá? Que isso vai ser sempre 0.
Tudo bem. Aí, corolário, se você tem um domínio de integridade finito, olha aí, né? Se você tiver ele finito, né? Corolário natural, então nenhuma relação de ordem sobre A é compatível com suas operações. Certo? Ah, entendi. Perfeito. É porque ele só está considerando ordenado, tá certo, pela definição que ele deu. Vou tirar o infinito. É que ele só é ordenado, foi isso que ele fez. Agora eu vou explicar melhor, tá? Ó, ele só é ordenado se ele for compatível com as suas operações, né? Ou seja, quando eu digo que A é menor ou igual que B, então eu tenho que A mais C é menor ou igual que B mais C, e eu tenho que A vezes C é menor ou igual que B vezes C, quando C é maior ou igual que zero, né? Isso daqui só acontece, só há essa compatibilidade com as suas operações, em relação a essa relação de ordem aqui, eu só chamo ordenado quando isso acontece. Portanto, eu estou dizendo que o domínio de integridade, ele vai ser, a característica dele vai ser zero, mas é porque eu estou considerando que há a compatibilidade dos dois lados. Ó. Eu estou somando dos dois lados as desigualdades. E isso não acontece quando ele é finito, né? Quando ele é finito. Estou dizendo aqui, em outras palavras, um domínio de integridade finito não é ordenado. E ele não é ordenado não significa dizer só que eu posso colocar ou não em ordem. Significa dizer que existe uma compatibilidade com as operações de adição e de multiplicação. Então, nesse caso, ele não é ordenado, né? O domínio de integridade finito não é ordenado porque não vai haver compatibilidade com as suas operações. É isso que eu estou dizendo aqui. Tá? Então, a demonstração, bem, de fato, a característica de um domínio de integridade finito é maior do que zero. Então, pela proposição anterior, A não é ordenado. Porque o que diz a proposição anterior? Ela diz que, na proposição anterior, ela diz que a característica de um domínio de integridade ordenado é zero. Mas quando você pega um domínio de integridade finito, né? Quando você pega um domínio de integridade finito, a característica dele não é zero. Você vai somar o número 1 algumas vezes e essa soma em algum momento vai dar zero. Portanto, a característica de um domínio de integridade finito não é zero. E para que eu tenha um domínio de integridade ordenado, então eu vou ter que ter característica zero. Portanto, eu concluo que um domínio de integridade finito não pode ser ordenado. Ok? Não ser ordenado, eu repito, é não ter compatibilidade com as operações. A ordem não tem compatibilidade com as operações. Bem, foi o que a gente acabou de ver na demonstração. E aí, vamos falar de domínio de integridade bem ordenados. Ordenados já falamos, agora vamos falar nos bem ordenados. É um pouco mais do que ordenados agora. Por um momento, eu tirei da minha cabeça a definição de ordenado. Ordenado exige que haja compatibilidade com as operações, tá? Cuidado para, intuitivamente, não cometer o engano de dizer assim: eu pego o Z5, eu coloco na ordem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Coloquei numa ordem. Eu vou dizer que o 0 é menor ou igual que o 1, que é menor ou igual que o 2, que é menor ou igual que o 3, só vai até o 4, né? O Z5. Que é menor ou igual que o 4. Pronto. Coloquei esses 5 em ordem. Tá, mas é compatível com essa ordem, ela é compatível com a adição? Se eu somar alguém que eu considero maior do que o outro, né? Pego duas desigualdades, por exemplo, 3 é menor que 4, eu pego 4 é menor do que o 5. Se eu somar o 3 com o 4 e o 4 com o 5, eu garanto que a ordem continua valendo? Ou será que ele inverte a ordem? Foi o que a gente acabou de concluir, que em algumas situações ela inverte. Ou seja, que essa ordem que eu acabei de pensar, ela não ordena de maneira compatível com as operações. Portanto, o domínio de integridade Z5, ele não é ordenado no sentido de que ele não é, a ordem que você colocar nele não é compatível com as operações. Não existe uma ordem que você coloque nele que seja compatível com as operações. Tá? Foi isso que a gente acabou de concluir. Por isso que eu estava naquela história lá, finito, não finito e tal.
Mas realmente, o infinito com certeza você já garante que a característica é zero, né? Agora, quando você pega ele finito, a característica é diferente de zero. Consequentemente, não pode ser ordenado. Ordenado no sentido de que você vai dar uma ordem e essa ordem vai ser compatível com as operações. Bem, fechamos o conceito de ordenado. Aí agora vamos abrir o conceito de bem ordenado, né? Vamos olhar o que significa o domínio de integridade bem ordenado. Então, domínio de integridade bem ordenados. Vamos lá. Seja A um anel ordenado. Então, os elementos do conjunto P, faltou uma igualdade aqui, eu gosto sempre de colocar uma igualdade. P igual ao x pertencendo a A, tal que os x sejam numa certa relação de ordem maior ou igual que zero, né? Eles são chamados elementos positivos de A. Então, esse aqui é o conjunto dos positivos do A. São aqueles caras que, na minha ordem aqui, eles são maiores ou iguais que o zero. Definição. Seja A um anel ordenado. Lembre-se, ordenado significa dizer que tem uma ordem que é compatível com suas operações. Se todo subconjunto do conjunto dos elementos positivos de A tem um menor elemento, ou seja, se eu pego esse conjunto P aqui e dentro dele eu olho qualquer subconjunto e esse subconjunto tiver sempre um menor elemento, lembre-se, ser o menor elemento em um certo conjunto A significa dizer que qualquer que seja o x que tiver em A, esse menor elemento ele é menor ou igual que esse x, tá? Isso é ser o menor elemento. Ok. Então, pego o conjunto dos positivos do anel e olho todos os subconjuntos aqui. Se todos os subconjuntos tiverem um menor elemento, em relação à ordem induzida pela ordem de A, ou seja, a mesma ordem que eu uso em A, eu uso no subconjunto. Então, dizemos que A é um anel bem ordenado. Então, ele só é bem ordenado se todo subconjunto da sua parte positiva tiver um menor elemento. É isso que a gente está afirmando agora. Então, exemplo. O anel Z dos números inteiros, ele é bem ordenado. Ele é bem ordenado. Se você olhar a parte positiva do anel Z, 0, 1, 2, etc., o que você tem é o conjunto dos números naturais, né? E se você pegar qualquer subconjunto do conjunto dos números naturais, ele vai ter um menor elemento. Inclusive o próprio N todo, né? Tem um menor elemento que seria o 0. Qualquer outro subconjunto que você pegar tem um menor elemento. Então, legal. Z é um exemplo bom de um anel bem ordenado. Já o conjunto R, né, dos números reais, com a ordem usual, ele não é bem ordenado. Por quê? De fato, para qualquer elemento A que eu pegar no intervalo real entre 0 e 1, né, então, se eu pegar o intervalo entre 0 e 1 aberto, né, se eu pego o intervalo aberto entre 0 e 1, intervalo aberto entre 0 e 1, não tem um menor elemento aqui dentro, né? Se eu pegar um elemento A qualquer aqui, eu sempre consigo pegar o A sobre 2. Se eu peguei o A sobre 2, eu pego a metade dele, que seria o A sobre 4. Se eu pego o A sobre 4, eu pego o A sobre 8. Se eu pego o A sobre 8, eu pego o A sobre 16. Eu sempre consigo pegar a metade de qualquer elemento que eu pegar aqui entre 0 e 1. E não importa qual seja o número que eu pegar aqui, ele vai ser do tipo 1 sobre um certo elemento inteiro. Esse número aqui, positivo, né? Esse número aqui vai estar sempre aqui dentro. Então, de fato, se eu pegar um A sobre 2 pertencendo, se eu pegar um A qualquer no intervalo entre 0 e 1, eu tenho o A sobre 2 ainda no mesmo intervalo. E o A sobre 2 é sempre menor do que o A. Portanto, nunca tem um menor elemento aqui dentro desse intervalo aberto. Nunca tem. Você sempre consegue um menor do que qualquer um que você pegar. Não existe um menor elemento nesse subconjunto. Portanto, R é um anel que não é bem ordenado, porque existem subconjuntos da parte positiva dele. Positiva não negativa, né? Porque o 0 não está. Então, positiva, posso dizer positiva. Da parte positiva dele, existe subconjunto da parte positiva dele
que não tem menor elemento. Portanto, ele não é bem ordenado. E aí, proposição. Seja A um anel bem ordenado. Então, A não possui nenhum elemento X entre o 0 e o 1. Então, primeiro detalhe interessante, né? Se o anel for bem ordenado, então ele não tem um elemento, numa ordem qualquer que você definir nele, que esteja entre o 0 e o 1. Tá? Não tem. Não esqueçam quem é o 0, não esqueçam quem é o 1. O 0 é o elemento neutro da adição e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer leigo que ouve essa minha frase vai ouvir e dizer assim, está dizendo uma bobagem. Está dizendo uma bobagem. Mas para vocês que estão entendendo que eu estou falando de uma estrutura algébrica abstrata qualquer, dado uma estrutura que seja um anel, por mais esquisito que sejam os elementos, vai ter lá um elemento neutro da adição, vai ter lá um elemento neutro da multiplicação. Se você conseguir determinar ali, definir ali uma ordem, e essa ordem é compatível com as operações, então é uma ordem de fato bem definida, você tem essa ordem, então se ele for bem ordenado, ou seja, se todo o subconjunto da parte positiva dele não tem sempre um menor elemento, se ele for bem ordenado, então entre o 0 e o 1 não existe ninguém. Não existe ninguém. É isso que a gente vai demonstrar agora. Demonstração. Suponha por absurdo que o conjunto L, de novo não botei a igualdade, eu gosto da igualdade aqui. Suponha por absurdo que o conjunto L, formado pelos elementos de A entre 0 e 1, não é vazio. Suponha que ele não é vazio. Então, ele possui um menor elemento, pois L está contido na parte P, né? Ou seja, está contido no conjunto P dos positivos, tá certo? Ou seja, eu estou considerando que o A é bem ordenado. E a definição diz que... cadê nossa definição? Anel bem ordenado. Ela diz que se é bem ordenado, seja um anel ordenado, se todo subconjunto do conjunto dos positivos de A tem um menor elemento, né? Então, aqui eu acho que para essa parte positiva, eu não lembro se eu devo manter a igualdade ou não. Eu acho que sem essa igualdade, tá? Depois eu confirmo se a gente define com ou sem a igualdade. Vamos ver o uso mais na frente. Eu voltei para verificar se eu tinha definido com ou sem a igualdade, porque aqui eu estou colocando sem, né? Bem, então depois eu defino com um pouco mais de cuidado, eu reavivo essa informação. Então, se você tem, a gente dá uma olhada lá no livro-texto qual é o uso que ele faz, porque a gente vai fazer os exercícios dele, é importante ver como é que ele define. Porque se for positivo, chamar de positivo não tem o 0. Ou então a gente teria que chamar de não negativo, né? Então, suponha por absurdo que você tem nesse conjunto de todos os elementos entre o 0 e o 1 e ele é não vazio. Se ele é não vazio, significa dizer que ele possui um menor elemento, porque L está contido no conjunto P, né, dos elementos positivos. Então, bem ordenado significa exatamente dizer que todo subconjunto não vazio da parte positiva tem um menor elemento, né? Então, como eu estou considerando que o anel é bem ordenado, eu estou considerando que L possui um menor elemento, já que ele está na parte positiva. Ok. Então, digamos que M é esse menor elemento. Então, se ele é um menor elemento e ele está em L, ele é um número M que está aqui entre 0 e 1. Ok, então o que eu faço? Mas se multiplicarmos essa igualdade pelo próprio M, aí eu tenho que o 0 vai ser menor do que o M ao quadrado, que é menor do que o M, que é menor do que o 1. Porque o M entre o 0 e o 1, quando você eleva ele ao quadrado, ele é menor do que o próprio M, né? O M ao quadrado entre o 0 e o 1 é menor do que o próprio M. Logo, você tem que o M ao quadrado é um elemento de L que é menor do que o menor elemento. Isso não é possível. Isso é uma contradição, porque M é o menor elemento de L. Então, conclusão, onde foi que aconteceu a contradição? Aconteceu a contradição na hora em que eu supus que o L é não vazio. Foi isso que me permitiu pensar no M.
e aí chegou na contradição. Então, na verdade, o que acontece é que L é vazio. L não pode ter elemento nenhum, ok? Então, é isso que demonstra o fato de que em um anel bem ordenado não existe nenhum elemento entre o 0 e o 1. Tudo bem? Todos assustados, devidamente assustados? Não, né? Mais ou menos. É uma questão de fazer a leitura com um pouco de cuidado, caso tenha alguma passagem meio obscura. Bem, e aí definição. Um domínio de integridade ordenado A com unidade 1, né, se diz arquimediano se para qualquer A que pertença a A existir um número natural n maior do que zero, tal que n vezes 1 é maior do que o A. Lembre-se que n vezes 1 significa A mais A mais A mais A mais A n vezes. O que ele está te dizendo é que se você sair somando um certo elemento várias vezes, né? Perdão, não é o A que ele está somando, é o 1, né? É o 1 Seria um. Obrigado. Eu disse uma coisa, pensei uma coisa, escrevi outra. Então você está somando o 1 n vezes. N vezes. Então, dizer que o anel é arquimediano significa dizer que eu sempre consigo sair somando 1 várias vezes, de tal forma que na ordem que você determinou sobre o anel, isso passa de qualquer elemento dele, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai atingir um elemento que é maior do que qualquer elemento do anel, né? O n vezes 1 sempre supera qualquer elemento do anel que você pegar. Ok. Isso significa ser arquimediano. E aí a proposição, todo domínio de integridade bem ordenado, ele é arquimediano. Deixa eu olhar meu tempo. 9 minutos, dá tempo. Demonstração. Suponha por absurdo que um domínio de integridade bem ordenado A não é arquimediano. O que significa isso? Significa dizer que para qualquer A que eu pegar, né? Qualquer A que eu pegue, não, perdão, para algum A, porque a afirmação do arquimediano é que isso vale para qualquer A, né? Para todo A que eu pegar, para qualquer A que eu pegar, isso vale. Então, para mostrar que não vale, basta que eu pegue um, né? Então, para algum A que eu pegar aqui, você tem n vezes 1A, isso aqui 1A é o elemento neutro da multiplicação do anel A, vai ser menor ou igual que o A, isso para todo natural n maior do que zero. Ou seja, eu não vou conseguir um n e mostrar que todo elemento em A, o n vezes 1 vai passar do elemento em A, né? Não vou conseguir fazer isso. Então, é isso que eu quero mostrar que não pode acontecer. Estou supondo por absurdo, tá? Então, seja L, o que eu faço? Já que isso acontece para esse A e para todo N que eu pegar, então eu vou fazer a diferença entre esses dois elementos, né? Eu vou fazer A e vou somar o menos N vezes 1A dos dois lados. Então, N vezes 1A. É isso que eu quero olhar para esses elementos. Isso qualquer que seja o N na parte positiva lá do Z, né? Na parte positiva do Z, ou seja, o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, seja L esse conjunto. Então, pela nossa suposição, o L está contido no conjunto dos positivos, né? Porque nós estamos supondo isso daqui, então essa diferença é sempre maior ou igual que zero, né? Passa esse cara para o outro lado, fica maior ou igual do que zero. Então, pela nossa suposição, o L está contido no P. Ok. E como A é bem ordenado, então o L tem que ter um elemento mínimo. Tem que ter um menor elemento. Então, vamos pegar esse menor elemento. Seja A menos R 1A, quer dizer, um elemento aqui do L, esse elemento. E observemos que o elemento A menos R mais 1, 1A, pertence a L, né? Ou seja, se eu pego um elemento aqui com R um pouquinho maior aqui, ele vai continuar em L, porque, por definição, isso vale para todo N, né, pertencendo aos naturais menos o zero.
Então, se eu tenho que o R está, o R já é um elemento, um número natural, o R mais 1 continua lá. Então, essa diferença ela continua lá. Tá? Então, eu tenho um elemento que está no L e eu tenho um outro elemento que continua no L. Peguei esse aqui. O que eu vou fazer com eles dois? Bem, como um A é maior do que 0, né, o 1 do A é maior do que o 0 do A, temos o seguinte. Eu estou aqui com um A, eu estou aqui com 0A e eu somei R vezes um A dos dois lados, tá vendo? Peguei isso aqui e somei R vezes um A dos dois lados, a desigualdade continua valendo. Ou seja, coloco um A agora aqui em evidência, aí eu tenho que R mais 1 vezes um A vai ser maior do que R1A, porque aqui é 0, né? Então, o que eu concluí? Eu concluí que o R mais 1 vezes 1A é maior do que o R vezes 1A. E esse R mais 1 vezes 1A é justamente essa parte aqui, né? Essa parte aqui. E o R vezes 1A é essa parte aqui. O que eu vou fazer? Vou somar o A dos dois lados, né? Na verdade, vou pegar o menos aqui, né? Para poder ter essas duas partes e vou depois somar o A. É isso que eu vou fazer para construir a ideia, né? Então, quando você pega o menos disso daqui, a desigualdade muda de posição. Aí você vai e soma o A dos dois lados, aí você tem que esse daqui passa a ser menor do que esse outro, né? Então, quem é que está menor agora? Esse daqui era o que eu estava supondo menor, mas o que apareceu agora foi esse aqui menor do que ele. E esse cara continua no L. Então, não dá, né? Aconteceu uma contradição. Eu consegui construir um elemento menor do que o menor elemento. Isso é uma contradição, né? Porque o A menos R1A é o menor elemento de L. Logo, quando foi que eu falhei? Eu falhei quando eu disse que existia pelo menos um A em A, tal que N vezes um A não chegava a passar dele nunca, não importava qual N que eu colocasse. Ou seja, eu supus que não era arquimediano e cheguei em uma contradição. Portanto, eu concluo que o A é, de fato, arquimediano. E o contra-exemplo, o anel R dos números reais não é bem ordenado, mas é arquimediano, tá? Então, contra-exemplo nesse sentido, ó, que a nossa afirmação diz que todo domínio de integridade bem ordenado é arquimediano. Mas quando você olha para o conjunto dos números reais, ele não é bem ordenado, nós acabamos de mostrar isso, a gente mostrou que entre 0 e 1 não tem nenhum elemento, né? A gente mostrou que no conjunto aberto 0, 1 é um conjunto que está contido nos positivos de R e não tem nenhum elemento, portanto ele não é bem ordenado, mas ele é arquimediano. De fato, se você pegar qualquer número real, sempre existe um número n natural, que vai ser escrito n vezes 1, pertencendo ao conjunto dos números naturais, tal que esse número natural é maior do que r, né? Então, se você pegar qualquer número real lá na reta, pegou um número real r qualquer, sempre você vai ter um número natural maior do que o r. Então, sempre você consegue n vezes 1 maior do que o r para qualquer r real. Então, de fato, R é arquimediano, mas R não é bem ordenado. Logo, essa proposição, ela vale em um sentido, mas não vale no outro. Não vale a recíproca, né? Todo domínio de integridade bem ordenado é arquimediano, mas nem todo conjunto arquimediano, nem todo anel arquimediano, domínio de integridade arquimediano é bem ordenado, tá bom? Então, isso termina essa nossa parte aí dos domínio de integridade bem ordenados e a gente deixa então para falar amanhã a partir de corpos ordenados, ok? Que é um pulinho, né? Já está em domínio de integridade e para chegar num corpo basta que o domínio de integridade tenha inverso para todo elemento não nulo. Aí ele é corpo. Então, já falamos o que acontece com um domínio de integridade bem ordenado. Vamos falar o que é um corpo ordenado. Tá bom? Fica então assim para amanhã. Vou parar de gravar, tá? Para ver se vocês têm alguma pergunta.